Shalom, Igreja do Avivamento! Muito boa tarde a todos, é uma alegria estar com vocês. Eu tenho certeza que esse culto de ensino bíblico está sendo uma bênção, será uma bênção para todos, porque nós estamos encontrando bastante dificuldade em colocar essa mensagem no ar, mas eu creio que dessa vez o nosso Senhor vai permitir que a gente conclua este vídeo completamente, amém? Eu estou usando uma alternativa, ao invés de eu transmitir ao vivo, eu estou transmitindo de forma gravada e eu tenho certeza absoluta que nós vamos receber este ensino relacionado ao episódio 2 das missões do Senhor Jesus, amém? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 15. Nós faremos a leitura bíblica e a partir dessa leitura nós passaremos a estudar o texto. Nesse momento, nós não vamos compartilhar os slides como nós fazemos, porque eu estou fazendo a transmissão de uma outra forma, mas na terça-feira que vem certamente a gente vai conseguir transmitir integralmente, amém? Então vamos fazer a leitura do texto? Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5, diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirarde. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se não, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Muito bem. Então, nós começamos o nosso culto de ensino bíblico falando a respeito de missões na semana anterior. Falamos a respeito do versículo 1 até o versículo 4, quando vimos que o Senhor faz um chamado aos 12 apóstolos. Vimos que nesse chamado aos 12 apóstolos, a palavra chamado, ela não tem o contexto de convite, ela tem o contexto de convocação. Então, Jesus convoca discípulos e isso fica evidente para nós que discípulo não é pastor, ou melhor, discípulo não é apenas pastor, não é apenas apóstolo, não é apenas missionário. O discípulo são todos aqueles que estão dentro da igreja. Amém? Então, a convocação é para todos, por conta da forma como o Senhor Jesus faz. O que há aqui nesse capítulo 10 é uma diferenciação da missão, porque esta missão aqui é uma missão anterior à crucificação, e a gente já vai ver isso com mais clareza. Amém? Qual a diferença da missão antes da crucificação para depois da crucificação? São os limites, que a gente vai perceber ao longo desses estudos também. O
que eu quero que você relembre da semana passada é que para todos os discípulos, Jesus entregou autoridade. E ele entregou autoridade para expelir demônios, para expulsar demônio, para mandar sair, e eles saírem em nome de Jesus, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Não é para um grupo de pessoas especiais, é para todos os discípulos. Amém? Então essas são as ferramentas de autoridade que o Senhor Jesus entrega para nós. E perceba que não é autoridade sobre pessoas, é autoridade sobre demônios e sobre enfermidades, sobre doenças. Amém? O missionário, ele não é melhor, ele não é maior, ele não é superior ao povo para o qual ele está sendo enviado. Isso tem que ficar bem claro para nós. Agora, vindo para dentro do texto que nós lemos, que a gente vai estudar hoje. Por que que o texto começa assim? A estes 12 enviou Jesus. Porque era uma missão específica. O que nós aprendemos enquanto estudamos a doutrina do Senhor Jesus e estudamos também as parábolas do Senhor Jesus? Nós aprendemos que o Senhor Jesus tem uma forma uniforme de raciocínio. Ele não muda de opinião. Numa semana ele não está com uma ideia na cabeça e na outra semana ele desenvolve uma outra ideia. O Senhor Jesus, ele tem coerência no desenvolvimento do seu trabalho. Então, a missão, ela vai adotar essa característica também, uma coerência que é do raciocínio dele. O Senhor Jesus pensa de uma forma, e ele está revelando a forma como ele pensa através dos seus ensinos, através das suas palavras. Então, a missão antes da cruz, ela é similar à missão depois da cruz, com algumas pequenas diferenças, porque primeiro foi dado ao povo de Israel ouvir a mensagem, ok? Então, esta mensagem aqui que a gente está estudando, ela é específica para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Não significa que estes apóstolos foram os únicos enviados pelo Senhor Jesus. Isso faz parte da nossa fé. A nossa igreja crê dessa forma. Esses apóstolos não são os únicos enviados pelo Senhor Jesus. Porque senão a missão do Senhor Jesus teria acabado. Porque o Senhor Jesus não está fisicamente presente. E os apóstolos morreram no primeiro século. Quem é que vai levar a mensagem? Então, todos os discípulos serão chamados para fazer essa missão, mas nós teremos apóstolos, nós teremos líderes, enquanto essa missão está sendo realizada após a crucificação e até o retorno do Senhor Jesus, porque senão o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, perderia o sentido. Como é que o Senhor Jesus glorificado, glorioso, fala, né, em Efésios, como é que Paulo, através do Espírito Santo, fala a respeito do Senhor Jesus glorificado em Efésios capítulo 4, dizendo que ele preparou para si apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e aí começa a cortar para as próximas gerações estes ofícios. Nesse texto especial de capítulo 4 de Efésios, fica claro que esses oficiais são pessoas, que Jesus está dando estas pessoas de presente para a igreja em todos os tempos, dentro de uma continuidade geracional. Então, por que uma igreja recebeu e a outra não? Não faz sentido, né? Aquilo que é presente, né, que o Senhor Jesus usa no texto, o verbo ele deu uns para, né? Esse verbo dar
é didome, é um presente que ele está entregando. Essas pessoas são um presente. E por que ele dá esse presente para um grupo e não dá esse presente para o outro? Ele faz acepção de pessoas? Não, é a interpretação que está incorreta, né? Então, o Senhor Jesus, dentro da coerência da palavra, que não que não entra em conflito com ela mesma, ele demonstra que antes da cruz existe uma missão específica dentro de uma geografia específica e que depois da ressurreição a missão continua, o assunto da missão permanece, o formato de condução da missão permanece. O que muda então? Os limites. Os limites étnicos e geográficos que existiam nesta missão aqui do capítulo 10 são retirados. Então, o raciocínio é o mesmo. Por isso que a gente precisa aprender, ler esse texto não como um relato histórico, como foi a missão lá no primeiro século. Não, é como é hoje a missão. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele edifica a igreja, e quando a igreja é edificada, após a ressurreição do Senhor Jesus, as limitações geográficas são retiradas, e esse formato, essa fórmula de missão, ela permanece até a volta do Senhor Jesus, até que ele venha, permanecerá assim. Quem é que é o missionário? São os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos? Você e eu. Aqueles que estamos dentro da igreja, muitas vezes sentados no domingo, ouvindo a pregação, somos nós que somos os missionários durante a semana. Amém? E a gente vai alcançar agora indistintamente pessoas. Como eu falei, né, no vídeo anterior, que falhou também, o Senhor Jesus, nesse momento, ele tinha uma limitação étnica. O evangelho, a boa notícia, ia ser pregada para os judeus, que é uma etnia. Depois ele retira esta limitação, e agora é para todos os povos, e de por todas as nações. Essa palavra nações, no finalzinho de Mateus, em grego é etnos, está falando de etnia. Vai para todas as etnias e pregue o evangelho, né? E vimos que essa missão, uma missão específica, que o Senhor Jesus levantou 12 apóstolos, porque esse número 12, ele faz um link com a etnia judaica, é um número muito forte dentro do povo judeu. O número 12, ele fala das 12 tribos, ele fala das 12 portas de Jerusalém, ele fala das 12 portas do templo. Esse número 12 é muito significativo para o povo judeu, e assim como naquele momento, no primeiro século, não existiam mais as 12 tribos, elas faziam parte do passado. No primeiro século, as 12 tribos, elas tinham sido dispersas e ninguém mais conseguia se identificar, salvo uma ou outra tribo. A tribo do Senhor Jesus, por exemplo, que é a tribo de Judá, né, a tribo de Benjamim, ainda era identificável. Mas as outras tribos, a tribo de Ruben, por exemplo, ninguém mais encontrava, né? Ainda era possível identificar algumas, mas não era possível identificar todas. Então o Senhor Jesus levanta 12 homens judeus livres, né? E sobre eles, ele reedifica essas 12 tribos, né? Agora espirituais, né? Por que Jesus distribui o trabalho? Porque Deus falou com Moisés lá no Antigo Testamento, em Números. Na outra gravação a gente até leu o texto, né? Agora eu vou seguir adiante, porque eu imagino que você já tenha acompanhado. Lá em Números, capítulo 11, a partir do versículo 16, o Senhor fala com Moisés. Primeiro Jetro traz um conselho. Aí Moisés não bota esse conselho em prática de imediato. Ele vai consultar ao Senhor. E aí o Senhor fala para ele: você vai separar 70 anciãos do povo. Essa palavra ancião em hebraico é presbítero, né? Então
no Novo Testamento, né, é a palavra que representa presbítero já em grego. Presbítero é uma palavra grega, né? Mas quando se fala de presbítero no Novo Testamento, está fazendo alusão a esses anciãos do Antigo Testamento, lá de Números, que dão assistência ao povo juntamente com Moisés. Então, o Moisés é o enviado do Senhor no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus é o enviado do Senhor. Moisés tem 70 para dar assistência. Jesus levanta 12, fazendo um link com esta analogia ao povo judeu, né? Qual é o assunto da missão? O assunto da missão é um assunto que quem estava pregando esse assunto foi o João Batista. Aqui em Mateus mesmo, capítulo 3, versículo 2, João Batista começa a pregar e ele fala assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E eu falei o seguinte no vídeo anterior: a gente tem que pensar que essa é a primeira pregação, a primeira palavra que sai da boca de um profeta, depois de 430 anos de silêncio. Perceba que Deus não usou um profeta durante 430 anos. E quando ele não usa esse profeta, o povo fica num silêncio. Quando chega a plenitude dos tempos, que Paulo fala, Deus fala: agora eu vou falar de novo com vocês. Eu vou levantar um outro profeta e vou falar com vocês. A primeira palavra que sai da boca do profeta é: arrependei-vos. Esta é a pregação da missão. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que será enviada na missão? Arrependei-vos. Por quê? Por que eu devo me arrepender? Porque é chegado o reino de Deus. Quando nós perguntamos, mas me arrepender do quê? A gente tem que ter a consciência que aquele que pensa que não tem do que se arrepender, ele está se considerando bom. E bom é Deus. O atributo da bondade, ele pertence ao Senhor. Deus é todo bom. Não há nada mal nele. Deus é benigno. Ele é bondoso e benigno. Tudo que ele faz gera benefício, é bom, dá bom resultado. Quando o Senhor Deus começa a criar lá em Gênesis, tudo que ele fala é bom, é muito bom. Quando ele faz o humano, né, na versão masculina e na versão feminina, ele fala, é muito bom. Então, assim, tudo que Deus faz é bom, bom é ele. Nós não somos bons, nós temos que nos arrepender, temos que mudar o nosso caminho. O humano que está dizendo que é bom também, ele está se comparando a Deus. E ele está retirando, na verdade, ele está usurpando a bondade de Deus. O que é usurpar? É tirar algo que pertence do outro para usar como se fosse seu. A usurpação da bondade de Deus é como se eu falasse assim: se eu for condenada por Deus, sendo bom, né, sendo boa como eu sou, ele é mau. Porque não dá para os dois serem bons ao mesmo tempo. Ou eu sou boa ou Deus é bom. Se ele me condena e eu achando que eu sou boa, significa que ele é mau. Então eu estou cometendo um pecado gravíssimo. E é por isso que a palavra do reino é: arrependei-vos. A gente não é bom coisa nenhuma. Nós precisamos do Senhor. E ele está disposto a nos entregar salvação. O reino dele chegou e ele não chegou para nos condenar. Ele nos chegou para nos dar vida e vida em abundância. Devemos deixar as nossas práticas que a gente colocava a gente lá no alto, que a gente se achava, e agora seguir uma vida debaixo do bom conselho, que é
o do nosso Deus. Então, a mensagem, o assunto da missão, o assunto que é pregado, a mensagem que é pregada na missão é: arrependei-vos. Amém? É chegado o reino de Deus. E esse conteúdo é pregado até hoje. Essa é a mensagem da missão até hoje. Não tem outra mensagem a missão. Amém? É chegado o reino de Deus. E aí a gente vai aprender todas as palavras que o Senhor Jesus ensinou na sua doutrina, nas suas parábolas, na sua missão para a igreja e as palavras escatológicas do Senhor Jesus. O que mais o Senhor Jesus ensina aqui? Que existem algumas práticas que devem ser realizadas durante a missão. Quais são essas práticas? Curar enfermos, ressuscitai mortos. Olha só, o Senhor Jesus, ele nos dá essa ordem. Significa que ele está dando capacidade para isso. Ele capacita os que são enviados. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. De graça recebestes, de graça dai. Perceba que o curar enfermo, ressuscitar morto, aliás, o curar enfermo está presente, mas o ressuscitar morto, purificar leproso, não estava no texto anterior. E o purificar leproso também não seria curar enfermo, curar doença? Então, de que lepra é essa que Jesus está falando? No primeiro século tinha a lepra real mesmo, que é a hanseníase, né, que nós conhecemos hoje. E já existe, inclusive, medicamentos que trazem cura para essa enfermidade. Então, será que é dessa enfermidade que Jesus está falando na missão de hoje? Quando ele fala ressuscitar morto, será que é disso que ele está falando na missão de hoje? Purificar leproso é tirar a contaminação. Porque a pessoa, ela não quer Jesus e ela começa a fazer uma apologia aos outros para que os outros também não queiram. Você já reparou isso? Eu tenho muita dificuldade de falar com apologetas, assim, né? O apologeta do mundo, né? Que ele é ateu e ele quer que todo mundo seja. Então ele é, na verdade, um apologeta, né? Como se fosse um evangelista do ateísmo. Porque ele não se conforma em ser ateu sozinho. Ele quer que todo mundo seja ateu junto com ele. Ele não se conforma em ser um pecador sozinho. Ele não se conforma em quebrar as regras sozinho. Ele não se conforma em fazer o que é errado sozinho. Ele quer que todo mundo faça com ele. Isso é uma contaminação. E é a lepra. Porque a lepra é contaminante. Então, quando o Senhor Jesus fala curai os leprosos, purificai os leprosos, é disso. Fazer com que aquele que contaminava a todos pare de contaminar agora. Não é ressuscitar mortos. É retirar a pessoa do pecado, da condenação para a morte. E conduzi-lo à vida eterna. Falando da boa notícia. A boa notícia é: se arrependam do caminho mau que vocês têm feito, andando em direção contrária a Deus. Deus está chamando vocês, Ele vai recebê-los e Ele vai perdoar os pecados de vocês. Não é? Então, o que está escrito aqui em Mateus? Né? Além do curai, ressuscitai e purificai, façam isso de graça. É um absurdo, né? Que existam pessoas que cobram para orar, existem pessoas que cobram para ungir. Essas práticas, essas ações dentro do reino devem ser realizadas gratuitamente. Obviamente, nós não devemos confundir a missão, que é o que você faz todo dia, quando você fala de Jesus, para o seu vizinho da frente, para o seu vizinho do lado, para o seu colega de seção, para o seu colega de setor. Essa é a missão, é falar para aqueles que estão ao nosso redor, onde quer que eles estejam, na oportunidade que nos for concedida. Amém? Agora, a gente vai estudar mais para frente a parte que fala a respeito da igreja. O missionário sou eu, enquanto discípula do Senhor Jesus. Agora, dentro da igreja, quando o Senhor Jesus forma essa instituição, Ele coloca ali naquela instituição pastores para pregar,
Ele coloca ali administradores, então tem a pregação, tem o trabalho pastoral, tem a administração da igreja, né? Essas pessoas, elas são dignas do seu salário, porque elas estão trabalhando. Todo trabalhador é digno do seu salário. Aquele trabalhador que está dentro exclusivamente da instituição igreja, ele é digno do seu pagamento. Agora, ele não está cobrando para curar, ele não está cobrando para ressuscitar, ele não está cobrando para purificar, ele não está cobrando para expelir. Até porque, queridos, eu entendo o seguinte: quando eu recebo para administrar, eu tenho que dar conta da minha administração. Quando eu recebo para pastorear, eu tenho que dar conta do pastoreio que eu estou realizando. Agora, a cura, ela está debaixo da soberania de Deus. Nós sempre vamos orar pela cura, nós sempre vamos orar para que aquela pessoa que está morta espiritualmente ressuscite, ou até morta fisicamente mesmo ressuscite, que o leproso seja purificado, que o demônio saia em nome de Jesus. Agora, o realizar, fora a questão do demônio que eu acabei de falar, né? Mas a cura, as graças que nós recebemos da parte do nosso Deus gratuitamente, vem da soberania, da decisão dele. O meu papel, o teu papel é orar. Agora, se vai acontecer ou não, vai depender da soberania de Deus. A gente não está mandando em Deus quando a gente está orando, entende? Então, não é um trabalho, porque depende da soberania de Deus. O processo de cura, ressurreição e purificação. Ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobra, os demônios saem. Amém? Então, o poder aí é o nome do Senhor Jesus. E, enquanto igreja, enquanto instituição, aqueles homens e mulheres que estão no cargo de administração da igreja, de trabalhos pastorais, eles devem ser supridos sim. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 15 e 16, Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre Deus suprindo, através da igreja, as necessidades do pregador. Amém? Em seguida, na missão, ele fala, olha, vocês não vão se prover de ouro, nem de prata, nem de cobre, que significa nem de dinheiro grande, nem de dinheiro pequeno, né? Vocês não vão com bolsa pelo caminho, vocês não vão com bagagem de roupa, de sapato, e vocês também não vão com cajado. Bordão é cajado. Então, ele está falando aqui de duas coisas muito importantes. Primeiro, quem vai prover é Deus, né? Quando você fala de Jesus para o próximo, nessa missão que o Senhor está entregando para nós, quem vai prover sabedoria, prover condição, recursos, saúde e até coisas econômicas para que você tenha a oportunidade para falar para o outro a respeito de Jesus, é o nosso Deus. Esse texto também espera na hospitalidade daquele que vai receber a boa notícia. Então, a pessoa que está recebendo a boa notícia será hospitaleira, vai prover também, vai ser usada por Deus para prover na vida daquele que está indo lá, o mensageiro que está indo lá falar a boa nova. Então, o dono da missão, que é Deus, vai abençoar o mensageiro, que eu vou usar mais a palavra mensageiro para não confundir com esse ministério missionário. Amém? Porque nós somos os mensageiros e somos missionários o tempo todo. Há crentes que entendem que não, que ele foi chamado para ficar sentado no banco, que ele vai para a igreja e pronto, isso é o suficiente. Não. Nós devemos falar do Senhor Jesus o tempo todo. O ID é para todos. E o ID, ele também tem uma outra característica interessante. Quando fala de ouro, prata, sandália, roupa, a gente pode trazer uma outra hermenêutica para essas palavras, mas numa outra camada de interpretação desse texto. Uma camada mais básica é exatamente isso. Não se preocupe, você não vai andar nu. Deus vai prover. Não se preocupe, você não vai andar descalço.
Deus vai prover. Agora, quando fala de bordão, é cajado. E olha só que coisa interessante. Jesus estava mandando o pessoal para cuidar de humanos, não de ovelhas. Ele fala de bordão, cajado, como se essa turma tivesse indo para pastorear o bicho, né? E ele fala, não é para levar bordão, não é para levar cajado. Ué, mas eu não estou indo pastorear bicho, eu estou indo falar com pessoas. Então, você está indo levar a boa mensagem, mas você não está indo pastorear. Na missão, o missionário leva a boa notícia, o mensageiro leva a boa notícia. Agora, esta pessoa que recebeu a boa notícia, ela vai ser conduzida. Olha só como esta palavra vai de encontro à palavra que o apóstolo pregou no domingo. Essa pessoa ela vai ser conduzida ao local, à hospedaria, que é a igreja, que vai fazer os cuidados dessa pessoa. Lá dentro da igreja tem pastor. Aqui nessa missão do capítulo 10, o bom pastor estava esperando essas ovelhas para pastoreá-las, porque em certo momento ele chora e fala assim, é como se as ovelhas de Israel não tivessem pastor. Ele não estava afirmando que elas de fato não tinham, elas tinham, mas elas agiam como se não tivessem. Ele está dizendo assim, as ovelhas me rejeitaram. Não foi o pastor que foi embora, foram as ovelhas que foram embora. E aí o Senhor Jesus chora quando vê Israel e declara essa frase. Quando ele vê Jerusalém, me desculpe. E declara esta frase. Então, aqui, aos mensageiros, que é você e sou eu, que é todo crente, nós não fomos designados para ir lá fazer a missão na casa do nosso vizinho e pastorear e ficar ali fazendo uma mini igreja na casa da pessoa, onde só você e a pessoa é atendida. Um pastoreamento, um pastoreio particular, pessoal. Não. O nosso Senhor está dizendo, você vai falar a boa notícia e vai apontar para onde a pessoa tem que ir. Ela também é responsável por essas ações. E lá na igreja há quem realize o trabalho do cajado, do bordão, que é o pastoreio. Num outro momento haverá células nas casas, não tem nada a ver. Célula é uma coisa, a missão de falar de Jesus para todos é outra coisa. E é disso que esse texto está falando aqui no capítulo 10. Quando nós formos estudar a parte que fala de igreja do evangelho escrito por Mateus, aí a gente vai ver lá a célula também. Mas aqui na missão, você entra na casa, você entra na vida da pessoa para falar de Jesus, para falar de arrependimento, para falar de mudança de vida e aponta para a hospedaria, né? Vai levá-la, conduzi-la até a hospedaria, onde ela será curada, onde as feridas serão saradas. A gente não vai ficar pastoreando, tem quem pastoreie. No meu caso, eu sou pastora, mas eu quero que você entenda isso. A missão não pode ser confundida com pastoreio, ok? E quem provê para aquele que está falando, né, o mensageiro que está falando de Jesus, é Deus. Significa que quanto mais você fala do Senhor Jesus, mais a provisão sobre a sua vida. Quanto mais você leva boa notícia do Evangelho, mais o Senhor provê sobre a sua vida, porque você está cumprindo aquilo para o que Ele te chamou. Amém? Bom, em seguida, a partir do versículo 11, o texto começa a falar de dignidade. Ele repete essa palavra digno 3 vezes, né? Digno e digna. Então, o trabalhador é digno, o elemento alcançado pela mensagem é digno e a casa que recebe a mensagem é digna. Por que ele está falando de dignidade? Né? É aqueles que estão aptos para receber. O trabalhador é digno de falar,
Então não vem com essa história de falar, mas eu vou falar de Jesus. É você mesmo. Eu e você. Não, mas eu não sou digno. Quem falou foi ele. E Jesus não mente, né? A gente é que às vezes encontra desculpas para não cumprir aquilo para o que ele nos designou. Amém? E o elemento que é alcançado é digno também. Não está na nossa alçada julgar. Amém? O Senhor está falando aqui. Se ele não for digno, ele vai manifestar isso através da rejeição, né? Mas observe, a rejeição não é ao mensageiro. A rejeição é a mensagem. É o que o texto aqui fala. Quem é que vai levar a mensagem? O mensageiro. O que o mensageiro leva consigo? Ele leva paz. Porque o texto fala assim: se aquela casa for digna, sobre ela venha a vossa paz. Então, quem é que tem a paz? O mensageiro. E ele está fazendo o quê? Ele está levando a paz lá para aquele espaço, para aquele local. Se o pessoal falar, não quero saber disso, esse assunto não me interessa, essa mensagem não me interessou, a pessoa ouviu ou nem quer ouvir essa mensagem, não quer praticar essa mensagem, o que é que vai acontecer? Né? O Senhor Jesus, ele fala uma frase muito interessante, né? Sacudir o pó dos vossos pés. O que significa isso? Né? Primeiro tem que ficar claro que quem foi rejeitado foi Deus e sua mensagem, não o mensageiro, né? Então, com base nesse raciocínio que eu acabei de falar, você não pode se contaminar com a prática de incredulidade do outro para o qual você foi levar a boa notícia. Né? Essa prática de sacudir o pó dos pés era uma prática judaica no primeiro século, quando os judeus viajavam, né, para terras dos gentios, para a terra samaritana, por exemplo. Quando ele retornava e cruzava ali a fronteira da Judéia, ele batia a sandália para sair o pó, num gesto que expressava assim, o desejo dele não ter nenhuma contaminação com o comportamento pagão que ele presenciou nas terras pelas quais ele viajou. Entende? Então, quando a gente ouve do Senhor Jesus esse sacudir o pó dos vossos pés, ele não está falando para você fazer esta ação ao pé da letra. Ele está falando, não se contamine com o comportamento daquele que rejeitou. Porque pode ser que você falar de Jesus para um, para outro, e todos rejeitarem, você fala assim, não falo mais. Não vou também andar... ninguém que eu ouvi falar de Jesus, e aí a pessoa acaba se contaminando. Então é por isso que ele fala, sacudir o pó dos vossos pés. Não fique nem com uma partícula da rejeição da mensagem que o outro fez. Isso é um problema do outro. Não se contamine com a incredulidade daquele que recebeu a mensagem. Essa ação do receptor não deve te desmotivar. É isso que o Senhor Jesus está falando quando ele fala de sacudir o pó dos vossos pés. Ele adaptou, é meio parabólica essa frase, né? Ele adapta uma simbologia de uma coisa que as pessoas conheciam muito na época, esse ato, um alívio. Ai, graças a Deus, agora eu estou na minha terra santa, não estou mais lá naquelas terras gentílicas, né? Hoje não existe mais isso, não tem limite, né? Toda a terra, o Senhor Jesus mandou a santa palavra dele para santificar toda a terra, todo o planeta Terra, graças a Deus, né? E aí, esse gesto, então, é um gesto que
está ensinando a gente a não se contaminar com a incredulidade daquele que não recebeu a valiosíssima palavra do Senhor. Amém? Muito bem. Quando se rejeita a Deus e a sua palavra, falamos sobre consequências e falamos sobre responsabilidade, né? Quando aquele que ouviu falar de Jesus através de mim, como mensageira, não recebe ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus está dizendo aqui que não fui eu que falhei. Eu não falhei, a mensagem não falhou, a semente é sempre boa. O que falhou ali foi a terra, foi o humano. Lembra da parábola do semeador? A terra ali não era uma terra adequada. Então, quem é que perde? Quem perde é quem rejeita. A terra que rejeitou aquela semente, rejeitou porque tinha problemas, porque tinha pedregulhos, porque tinha espinhos, ou porque estava à beira do caminho. Não era a terra adequada, né? Em termos teológicos, isso também reafirma a responsabilidade daqueles que recebem. Então, quando uma pessoa, ou não recebem, né, ou rejeitam, quando a pessoa ouve a palavra do Evangelho, ela é responsável pela resposta que ela dá ao Evangelho. Então isso é leve, por isso que o fardo do Senhor Jesus é leve. Ele não põe um fardo e bota uma meta e fala aqui, toda essa gente aqui, você tem que ganhar e volta aqui, só volta aqui quando essa gente, tudo aqui tiver aceito. Não, o Senhor já não faz dessa forma. O fardo dele é leve. Você tem uma função, que é falar dele. Aquele que rejeita, aquele que ouve a palavra do Evangelho e fala assim, não quero. Ele é responsável por essa negativa. Ele é responsável por esta rejeição. A palavra de Deus, ela exige responsabilidade não só do mensageiro. Ela exige responsabilidade também do receptor da mensagem. Então, a gente não fala aqui de falha. Não, onde estamos falhando? As pessoas que estão rejeitando, né? E haverá uma consequência, que é o que a gente passa a estudar agora, né? Uma outra coisa que, antes de entrar nesse outro ponto, uma outra coisa que o Senhor Jesus fala, que é da urgência da missão. Porque você percebe que ele manda o pessoal para uma missão, e é tipo assim, ouviu, não quis, vai embora, bate a sandália do pé, não se contamina com isso, não desista de pregar porque alguém rejeitou. A missão é urgente. E aqui ele coloca que nós não devemos insistir. Onde a mensagem claramente foi rejeitada. Existem lugares onde a mensagem não é compreendida. Eu não entendi, mas por que eu tenho que receber a Jesus? Isso é uma coisa. Agora, quando a pessoa não, olha, eu entendi tudo que você falou, bonitas suas palavras, mas eu não concordo, eu não quero. A mensagem foi claramente rejeitada. O Senhor Jesus fala, avance para outros lugares. Não se contamine com essa rejeição, não foi você que foi rejeitado, foi a mensagem que foi rejeitada, avance e prossiga e continue. Jesus ensina isso quando ele fala da palavra, da parábola, melhor dizendo, da pérola que é entregue aos porcos. Os porcos não vão saber avaliar aquela riqueza e vão pisotear aquela riqueza e vão te pisotear também, né? Então, onde claramente a mensagem foi rejeitada, manda um abraço, prossiga adiante. Isso é missão. E é muito importante nós sabermos disso. A semana que vem a gente vai aprender outros aspectos da missão que também são muito importantes. Lembre-se que a missão é urgente, a gente não pode ficar perdendo tempo com quem não quer. Não querer é declaradamente rejeitar. Quando a pessoa não entende, a pessoa está te fazendo questões, perguntas, ainda tem dúvida, isso não é motivo para a gente
avançar, né? Então tá bom, tchau, não me perturbe. Não é isso. Agora, quando a pessoa claramente rejeita, amém. Respeite, porque a pessoa será responsabilizada pela fala dela, respeite esse espaço da pessoa e prossiga, né? Então, na parábola do reino, aquelas 7 parábolas que falam a respeito do reino, né? O reino de Deus é semelhante a... Aí o Senhor Jesus compara o reino a várias coisas, por exemplo, ao fermento, né? Ele fala que o trabalho de convencimento não é teu. O trabalho de convencimento é de Deus. O nosso trabalho é só pôr o fermento. Agora, como é que o fermento vai trabalhar dentro da massa? Deixa lá, que uma hora esse fermento vai fazer efeito. Amém? A parábola da rede também. O trabalho de jogar a rede, né, ou na verdade de passar aquela rede coletiva, que é o arrasto, né, é nosso. Mas quem vem embaixo d'água é Deus. Amém? E agora sim, falando sobre consequência, né? O versículo 15 diz: em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Então existe um dia do julgamento. Haverá menor rigor do que para aquela cidade que rejeitou a mensagem do Senhor, a mensagem das boas novas, a mensagem que fala para nós nos arrependermos, né? Então, do que é que o Senhor está falando? O Senhor está falando, mais uma vez, de um exemplo muito conhecido do povo judeu. A história do que aconteceu com a cidade de Sodoma e com a cidade de Gomorra é uma cidade que marcou tanto o povo judeu que, livro após livro, ela vai sendo citada, né? Lá em Ezequiel, por exemplo, o profeta Ezequiel, ele fala qual foi o pecado de Sodoma. Ele está falando para Israel, ele fala: olha, Sodoma, tua irmã, que as cidades são irmãs, né? A Sodoma, tua irmã, o pecado dela foi a soberba, foi a fartura de pão. Ela estava próspera, ela estava tranquila. Ela e as filhas dela. E ela, enquanto estava tranquila, enquanto ela tinha fartura, ela nunca amparou o pobre, o necessitado. Então, além de tudo, ela era uma egoísta, né? Soberba, que vem junto com a arrogância. Sovinice, né? Porque estava com fartura de pão e prosperidade e via o pobre, via o necessitado e falava: isso não é problema meu, ema, cada um com seus problemas. Esse foi o problema, o pecado, não o problema, o pecado de Sodoma. Eles foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Então, sim, tem várias questões relacionadas à sexualidade que a gente sabe a respeito de Sodoma e Gomorra quando nós lemos os textos, mas antes da homossexualidade, que é o último item, e fizeram abominações diante de mim. Os itens anteriores falam de caráter, falam de sensibilidade, falam de generosidade, falam de outras coisas que não tem nada a ver com sexualidade, percebe? Então, aí, por último, o Senhor Jesus fala da abominação, e aí ele fala: pelo que, quando eu vi isso, os removi dali, né? Lá em Isaías também, o profeta Isaías fala: o aspecto do rosto de Sodoma testifica contra eles, a cara deles, porque eles tinham cara de arrogante, como Ezequiel descreveu, né? Como Sodoma, eles publicam seu pecado e não o encobrem. É o orgulhoso do pecado. Sou assim mesmo, fiz assim mesmo, ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, lembrando que essa analogia está sendo feita àquele que rejeita a boa nova do Senhor Jesus. Então, não quero mesmo, não quero e vou falar para todo mundo que eu não quero e vou explicar minhas razões, né? Aquele que é soberbo: tô bem, eu não preciso de Jesus, eu tenho fartura de pão, eu tô próspero, eu tô tranquilo, eu vivo bem, eu preciso de Jesus para quê? Quem precisa de Jesus é quem tá mal, como se a pessoa tivesse boa, né? Como eu falei lá no começo, o atributo
de ser bom é exclusivo de Deus. Homem nenhum é bom. Todos nós precisamos nos arrepender e receber ao Senhor Jesus, porque é Ele quem nos dará vida e vida em abundância, vida verdadeira. É Ele quem vai nos fazer ressuscitar. Se não for Jesus, a gente vai estar morto. Já estamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Então, soberba quando em situação de abundância, falta de sensibilidade à necessidade do outro, arrogância e cometedores de abominações. Assim era o povo de Sodoma e Gomorra, por isso eles rejeitaram a Deus. Eles tinham uma cara de arrogância, dizendo assim: eu não fiz mesmo, né? Aquele que erra, insiste no erro e, muito pior, ele tem orgulho do erro. É aquele que está rejeitando claramente a mensagem. Essa palavra abominável é tudo que é detestável para Deus, é ofensivo, é repugnante aos olhos de Deus. A gente precisa lembrar que quem fez o humano foi Deus, e ele fez com propósito cada humano, e quando o humano sai do propósito para viver uma outra coisa, ele se torna repugnante a Deus, né? Estou falando de pecados morais, pecados éticos e pecados espirituais, que é a idolatria, por exemplo. A idolatria é repugnante a Deus, porque o nosso Senhor nos criou para o adorarmos. E aí a pessoa fala: não vou te adorar, eu vou adorar outro. É repugnante a Deus. Nosso Deus dá padrões éticos para nós. Ele nos criou para sermos honestos. Ele nos criou para sermos sensíveis à necessidade do outro. Quando nós nos tornamos sovinas, né? Quando nós nos tornamos soberbos, quando nós nos tornamos criminosos, né? Nós nos tornamos detestáveis, repugnantes, né? E moralmente também. Quando nós saímos da moral que o nosso Deus nos ensina como boa e benéfica e andamos em outro espaço, nós também nos tornamos repugnantes, abomináveis, detestáveis a Deus, porque isso ofende a Deus, né? E no momento oportuno, aqueles que rejeitaram a boa mensagem vão ver que fizeram uma má escolha. Essa é a grande realidade, né? Que é o dia chamado dia do juízo. Nesse dia, não tem ninguém que vai falar: o que está acontecendo aqui? Ninguém vai estar perdido, vai todo mundo ter muita consciência nesse dia, o dia chamado dia do juízo. Qual é o problema do dia do juízo? É que para muitos pode ser tarde, né? No momento do juízo, muitos vão falar: fiz a escolha errada. E aí será tarde demais. Eu quero, para encerrar, lembrar a todos nós que estamos aprendendo essa palavra com o Senhor Jesus, que a palavra é dele mesmo, né? Que essa palavra juízo é sentença. É quando o juiz já julgou e agora ele vai estabelecer uma sentença. Essa palavra juízo, que é a palavra de sentença, ela é citada mais de 58 vezes no Novo Testamento. Então, o nosso Deus é justo, o nosso Deus faz justiça, o nosso Deus faz juízo, ele atribui sentença. E há muitas pessoas que falam: Deus é amor. Então, Deus é amor, mas ele também é justiça. Não significa que ele vai passar pano para ninguém. Amém? Hoje nós estamos vivendo no tempo aceitável, o tempo de reconhecermos que somos maus, que bom é Deus, e que se nós andarmos com ele, perto dele, em direção dele, próximos a ele, por meio do Senhor Jesus, que é o conciliador entre Deus e os homens, se nós nos aproximarmos de Deus dessa forma, nós seremos transformados por ele e andaremos em direção contrária às trevas. A gente vai deixar para trás as trevas e andaremos em direção ao nosso Deus, né? Andaremos em direção à salvação. Agora, hoje é o tempo do favor de Deus, é o tempo aceitável do Senhor, que o Senhor Jesus mesmo leu no dia
que ele declarou publicamente o que ele veio fazer. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados de coração e a pregoar o tempo aceitável do Senhor. Qual o tempo aceitável? Hoje. Não desperdice oportunidade para pregar a boa notícia do Senhor. Não desperdice oportunidade de aceitar a boa notícia. Aquele que recebe, né, a boa notícia do Senhor Jesus não pode falar, outro dia eu recebo. Não desperdice. No momento do julgamento, no momento do juízo, todos perceberão que fizeram uma má escolha, né? Inclusive aqueles que sabiam que era para levar a boa mensagem e não levaram. Amém? Então, quero encerrar te chamando para conduzir, né? Se conduzir ao cumprimento do seu chamado. Em todo lugar, fale a respeito do Senhor Jesus. Fale das boas novas. Você está cheio de autoridade para expulsar demônios. Você está cheio de autoridade para purificar leprosos, para ressuscitar mortos, para curar doenças e enfermidades. Quem falou isso foi o Senhor Jesus, ele não mente. Vá fazer a tua parte, que é cumprir o chamado de Deus, que não é um convite, é uma convocação. Amém? Não desperdice oportunidades de falar a respeito do Senhor Jesus. Todo aquele que está falando a respeito do Senhor Jesus receberá recompensa do Senhor. Porque ele mesmo fala isso, digno é o trabalhador do seu alimento. Você está lá na tua empresa falando de Jesus para aquele que não conhece. Na feira, no supermercado, em todo lugar, falando do Senhor Jesus naquela oportunidade que foi encontrada, orando de graça por aqueles que querem receber a oração, que não rejeitaram, né? Você será recompensado, você será recompensada. Amém? E no dia do juízo, nós receberemos galardão. Galardão para uns, condenação para aqueles que rejeitaram ou não cumpriram o chamado. Amém, queridos? Receba essa palavra em nome de Jesus. Quero convidar você nesse momento a orar. Nós vamos agradecer ao Senhor, que graças a Deus deu tudo certo com a gravação. A gente não vai perder esse ensino. Em seguida, eu quero falar com você a respeito de vida econômica. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus Santo, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor trouxe até nós. Tenho certeza absoluta que tudo sempre esteve debaixo do Teu domínio e da Tua vontade, e é da Tua vontade que o nosso estudo tenha sido dessa forma no dia chamado hoje. Te agradecemos pela Tua generosidade, te agradecemos pela salvação e te pedimos, Senhor, fortalece-nos para que nós possamos cumprir o nosso chamado, o propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém e amém e graças a Deus, aleluia. Quero falar com você a respeito de vida econômica, focando aquele assunto, né, que a gente acabou de falar, inclusive, sobre o juízo, né? Eu não quero te assustar, fica tranquilo. Eu não quero te assustar falando, se você não ofertar, você estará condenado. Não é nada disso, eu não estou falando isso. Não estou negando nem afirmando isso. Mas eu quero te conduzir a um raciocínio. Sodoma e Gomorra se tornaram detestáveis a Deus. Detestável é o contrário de aceitável. Eles se tornaram abomináveis justamente por causa da soberba e da abundância e prosperidade que eles viviam, né?
este povo viveu uma grande prosperidade, uma grande abundância e consideraram, por isso que a soberba vem em primeiro lugar. Você percebe? Quando o Senhor vai falar isso em Ezequiel, ele fala primeiro soberba, depois fartura, depois prosperidade e tranquilidade entre ele e toda a família dele, e nunca ter amparado o pobre necessitado. Né? Então, é uma ordem de palavras e culmina nas abominações, que a gente entende que é o comportamento imoral da sexualidade. Né? Mas não começou com esse comportamento, começou com o quê? Com a soberba e a fartura de pão. A fartura gerou soberba. Sabe por que eu tenho bastante? Sabe por que nada me falta? Sabe por que tudo está dando certo na minha vida? Porque eu sou bom. Porque eu mereço. Não é? E foi isso que foi constituído como pecado de Sodoma. Durante a fartura, ela abraçou tudo que veio e não compartilhou nada com ninguém. Por quê? Porque se Deus deu para mim, é porque eu mereço. E aí, o inimigo entra no coração do crente, dizendo assim, você recebeu salário porque você trabalhou o teu mês inteiro. Vai você não trabalhar para você ver se entra alguma coisa. O diabo, ele claramente chega para nós contando mentiras, mas ele conta mentiras disfarçadas de verdade. E a gente precisa estar muito atento a isso. No que diz respeito a sermos generosos, no que diz respeito a termos sensibilidade com relação às necessidades da igreja e do outro, porque quando a porta da igreja está aberta, o outro é atendido. Nesse quesito, queridos, nós não podemos nos tornar soberbos, achando que a gente tem porque a gente merece e o outro que se vire para arrumar. Eu tenho porque eu mereço, a igreja que se vire para arrumar. O Senhor, ele nos abençoa justamente para nós compartilharmos. E aquele que compartilha, ele se torna aceitável ao Senhor. Porque a fé dele não está no presente que ele recebeu de Deus. A fé está no presenteador. De onde veio esse recurso que está em suas mãos, virá muito mais. A fonte que origina esse recurso que está nas suas mãos é uma fonte inesgotável. Não tenha medo de fazer a sua oferta. Não tenha medo de devolver o seu dízimo. Não tenha medo de ser fiel na casa do Senhor. O Deus que é fiel, ele não é fiel só hoje. Ele é eternamente fiel. Fiel é um predicado de Deus. Fiel é um atributo exclusivo de Deus. O grau máximo da fidelidade é o Senhor. Então, oferte na casa do Senhor hoje. Pode ser que por meio da sua oferta, ao manter a porta da igreja aberta, pessoas entrem e recebam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E você estará fazendo parte disso. E o nosso Deus, ele não é injusto para esquecer as obras que nós fizemos e continuamos fazendo dentro do reino. Amém, queridos? Recebam essa palavra em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você as informações de Pix da nossa igreja, amém? As contas da igreja. Hoje eu quero trabalhar só com o Pix, que eu acho que ele é tão prático, né? Que é o telefone da nossa igreja, né? O número da chave Pix da nossa igreja é o número 11947605577. Então, faça o seu dízimo, faça a sua oferta, seja generoso, permita-se ser sensível às necessidades da igreja. Permita-se ser sensível às necessidades do outro. Não permita que a abundância torne o teu coração arrogante e soberbo. Permita que o seu coração se torne um coração doador diante desse momento
de ofertas e de dízimos. Amém? Vou repetir, né? O número da chave Pix da Igreja Eterna Aliança é 11 94760 5577. E agora eu quero convidar você para orar pelas ofertas. Amém? Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos ofertar na tua casa. E nós sabemos, ó Deus, que estas sementes ofertadas, elas se multiplicarão a 30, a 60 e a 100 por 1. Elas se multiplicarão exponencialmente. E nós seremos muito abençoados, assim como a tua casa e assim como todos aqueles que se aproximam de ti também serão abençoados. Nós te agradecemos em nome de Jesus por esta oportunidade. Amém e amém. Queridos, estamos chegando ao final da transmissão do nosso culto, que hoje não foi ao vivo. Nós fizemos uma tentativa de transmissão ao vivo. No meio da transmissão, o meu sistema de transmissão, que é o YouTube Studio, parou de funcionar e travou as informações e não prosseguiram. Então, estou gravando aqui no mesmo estúdio, mas de forma gravada, sem a interação, né, do público. Mas eu tenho certeza que você será muito abençoado por essa palavra, porque ela é esclarecedora com relação a missões. Amém? Hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, às 20 horas nós teremos muitas células na nossa igreja, em vários bairros de São Paulo. Se você não conhece uma célula, não sabe se tem célula no teu bairro, manda uma mensagem para o 11 94760 5577. Nós teremos o maior prazer, a maior alegria em compartilhar com você a informação de uma célula. E se não houver uma célula perto da tua casa, nós vamos te dar o link da célula online. Mas você não vai ficar de fora. Amém? Queridos, quero também falar a respeito de sexta-feira, um movimento maravilhoso que nós estamos tendo na igreja. Sexta-feira, às 15 horas, temos o culto profético, de palavra profética, onde Deus entrega revelações, onde o nosso Deus entrega a revelação da palavra também para nós, amém? E às 20 horas, nós temos o culto de oração. O Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, ele falava que a oração, os crentes que oram, são os dínamos, são os geradores de poder dentro da igreja. Eu quero te convidar para ser um gerador de poder dentro da igreja através da sua oração. Como o apóstolo falou recentemente no culto, não adianta a gente reclamar. Nós temos que fazer algo. E o que vamos fazer? Vamos orar, porque geraremos poder através da oração. E o nosso Deus operará milagres, eu tenho certeza absoluta disso. Amém? Sexta-feira, 8 horas. Nesta sexta-feira, nós estaremos saindo, nós vamos ter o culto, mas nós também teremos uma saída para um grupo que se inscreveu para o encontro com Deus. Amém? Então, tem o culto de oração e também tem uma saída para aqueles que se inscreveram para o encontro com Deus. Amém? Estaremos saindo às 20 horas, passaremos sexta, sábado e domingo ali no encontro e nos encontraremos todos às 18 horas no domingo, no retorno da turma que foi para o encontro. Esteja orando, se você não vai para o encontro, esteja orando por aqueles que vão. Teremos culto às 9 da manhã e às 18 horas normalmente no domingo. Tem um grupo que está no encontro, mas tem outro grupo de pastores que estão dando assistência, estão conduzindo o culto normalmente no domingo de manhã e no domingo à noite. E você é nosso convidado. Amém? Rua Carlos Gomes, número 681. Você não pode perder. Agora sim, queridos, dados os recados, né, eu quero convidar você a abrir as suas mãos para receber a bênção apostólica. Em seguida, nós estaremos nos despedindo. Pai querido, nós te agradecemos pelas palavras que o Senhor trouxe para nós. Sabemos que ela é vida sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós. Derrama, Senhor, esta unção, este bálsamo, e que nós possamos, Senhor, ser
encorajados, empoderados, Senhor, com muita autoridade para levar a boa notícia do Evangelho, que todo crente, Senhor, seja um contador de boa notícia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todos sempre, todos digam amém e amém. E graças a Deus, queridos, nós temos uma eterna aliança. Conto com a sua presença na igreja, amém? Vem trabalhar conosco no encontro e venha fazer parte desta igreja que não para de crescer. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a terça-feira que vem no episódio 3 das missões do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Shalom.